soluções de identidade segura estão em alta, por isso viemos até a sede da HID em São Paulo para conhecer as principais expectativas desse mercado para 2022. Nós conversamos com Rogério Corradini, diretor comercial da HID, e falamos sobre os mercados que mais demandam esse tipo de solução. Como é que a HID percebe a inovação no mercado e como é que vocês utilizam esse critério para criar novos produtos? Essa é uma pergunta interessante. Assim, inovação sempre foi e continua sendo, e eu acredito que jamais vai deixar de ser a base e o pilar central de todos os lançamentos e de produtos da HID. A HID, desde a década de 90, quando veio ao mercado com as primeiras soluções de radiofrequência, de cartões de radiofrequência, sempre teve a inovação à frente de tudo, de todas as tomadas de decisão. E a gente continua, na verdade, usando isso. Quando a gente lançou as credenciais virtuais, isso há 6, 7 anos atrás aproximadamente, também não existia novamente uma quebra de paradigma, transformando o smartphone numa credencial de acesso. Então a gente acredita que o mundo que a gente vive hoje, a gente precisa inovar, a gente precisa trazer soluções inovadoras para que a gente possa se diferenciar e principalmente oferecer aos nossos clientes, aos nossos parceiros, soluções que agreguem valor e que façam a diferença lá na ponta, que facilitem a vida do usuário, que tornem o processo mais seguro e principalmente que possa de alguma forma contribuir para uma redução de um custo operacional, que é um dos grandes desafios das grandes corporações. Então assim, inovação é a chave de tudo. A gente percebe não só dentro do mercado de segurança, mas em todas as áreas da sociedade hoje, as empresas que se destacam são as empresas que de fato buscam a inovação. Dentro dos conceitos de marketing, de gestão, amplamente difundidos no mundo, a inovação ela sempre foi característica dos líderes de mercado. Você tem as empresas seguidoras, você tem as empresas que ditam a tendência do mercado. A HID sempre figurou e vai continuar figurando como líder de mercado, porque tem a inovação à frente de praticamente todas as decisões, principalmente na parte de lançamento de novos produtos e soluções. Rogério, me fala um pouco da importância da identidade segura neste momento de pandemia. Como é que isso foi trabalhado? Maravilha, Boni. Na verdade, assim, a identidade segura sempre foi uma preocupação das grandes corporações. No momento de pandemia e onde as organizações se viram obrigadas a colocar os seus funcionários em trabalhar de forma remota em suas residências ou ambientes, digamos, menos controlados do que o ambiente corporativo, a identidade segura passou a ser uma peça fundamental dentro do ecossistema de segurança da informação. A partir desse momento, a gente percebeu muitas organizações buscando incrementar os níveis de segurança para que a identificação dos funcionários dentro das plataformas corporativas que as organizações utilizam fosse confiável e garantisse, de certa forma, que só o funcionário pudesse acessar as informações fora do ambiente de trabalho, digamos, totalmente protegido pelos sistemas corporativos de segurança. Então, sem dúvida nenhuma, isso ganhou uma força e uma relevância dentro do cenário não só brasileiro, mas mundial muito grande. E a gente, a HID, como principal fornecedor desse tipo de tecnologia mundialmente, a gente pôde contribuir para o aumento dessa segurança e a melhoria desse processo junto aos nossos clientes. Quais os mercados onde vocês têm o melhor desempenho dentro do Brasil? A gente sempre procura focar em algumas verticais, que são as verticais foco e as verticais onde a gente acredita que o potencial de negócio é maior. No Brasil, nos últimos anos, a gente tem tido uma performance muito relevante no mercado de educação. Quando eu falo educação, eu estou falando especificamente do mercado de universidades. O mercado de saúde, sem dúvida nenhuma, ainda mais pelo contexto atual que a gente vive, o mercado de saúde se viu obrigado a aumentar os seus níveis de segurança e os controles internos. A área de infraestrutura crítica sempre foi e continua sendo uma vertical muito importante para a gente, a parte de portos, aeroportos, concessões de rodovias, e a área de commercial real estate building, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, onde essa vertical tem uma representatividade bastante relevante.
A gente acredita que essas verticais continuam sendo foco para os próximos anos, e eu incluo aí a vertical financeira, né, especificamente a área de bancos. A gente tem aí as fintechs e os bancos, digamos, não tradicionais ocupando seu espaço, e a tecnologia da HID tem ajudado essas instituições a melhorar os seus níveis de segurança e eficiência. Você falou do mercado de educação, e recentemente vocês concluíram um case de um camp no Nordeste, onde é preciso fazer 40 mil identificações por dia. Eu gostaria de saber quais os desafios desse tipo de trabalho, né? E que você falasse um pouco melhor sobre esse case. Esse é um projeto da Unifanor, na verdade do grupo, realmente foi um case de muito sucesso. O grupo, na verdade, conta com mais de 700 mil alunos, em torno de 700 mil alunos, e essa primeira fase a gente está controlando o acesso em 4 unidades deles, onde a gente tem aproximadamente 40 mil acessos por dia nessas unidades. E a gente usa a solução de Mobile Access, foi a solução eleita, na verdade, pelo cliente para gerenciar o acesso desses estudantes. Isso porque deu muito mais comodidade, muito mais conforto. O smartphone, sem dúvida nenhuma, cada vez mais ocupa uma importância grande nas nossas vidas e nas vidas dos alunos. Então a Unifanor elegeu essa solução para ser a forma principal de identificação dos alunos e controle de acesso dentro dos campos. Então é um projeto que a gente acredita que vai crescer bastante ainda, em função do tamanho do grupo. A gente está muito contente, o cliente na verdade está muito contente com os resultados obtidos até agora. Eles tinham alguns problemas de alguns furtos dentro da universidade, e esses furtos foram praticamente zerados a partir da implantação do sistema. Então a gente acredita que nos próximos meses aí a gente vai ter algumas expansões importantes dentro desse cenário. E como eu disse, a vertical de universidades é uma vertical muito importante para a HID no mundo inteiro. A HID, sem dúvida nenhuma, é a número 1 mundialmente falando no que toca a parte de identificação de alunos, né? Parcerias com diversas empresas de tecnologia dedicadas à área de educação faz com que a gente se torne ainda mais relevante dentro dessa vertical. Falando sobre tecnologias de identificação, eu queria que você me explicasse um pouco melhor como é que funciona a tecnologia de multifator e aonde esse tipo de tecnologia é aplicado, pode ser aplicado. Maravilha. Boni, assim, multifator é algo que a gente já percebe, a gente convive com isso já há algum tempo, mas nos últimos anos a gente percebeu e vem notando um incremento da necessidade, na verdade, desse tipo de tecnologia. E ele basicamente consiste em utilizar 2 critérios de identificação combinados para que você tenha um nível de segurança maior. Então eu posso ter um cartão físico mais uma impressão digital, um cartão físico e um reconhecimento facial, um cartão físico e uma senha. Então existem várias combinações possíveis dentro desse cenário de multifator. Com a necessidade de incremento, de aumento da segurança, não só pela questão do trabalho remoto, mas também dentro das organizações, esse tipo de demanda e de necessidade aumentou muito nos últimos anos, e a gente acredita que isso vai continuar. A gente teve a aceleração de algumas tecnologias durante o período de pandemia, por conta da necessidade de se utilizar tecnologias e soluções sem contato, e a gente acredita que uma boa parte desse aumento da demanda vai permanecer para os próximos anos, né? Nesse sentido, a solução da HID de Mobile Access, a gente conseguiu incrementar, na verdade, a nossa receita de forma muito relevante dentro desse espectro, na verdade, de soluções sem contato, em função da facilidade e principalmente do baixo custo. O investimento, na verdade, nesse tipo de solução é muito inferior se comparado a outras tecnologias, como, por exemplo, reconhecimento facial, que requer equipamentos com custo mais elevado. Apesar de eu sempre dizer que não existe a melhor tecnologia para nada, existe a melhor tecnologia para uma necessidade específica. Então existem necessidades onde Mobile Access é a melhor solução, existem necessidades específicas onde talvez o reconhecimento facial seja a melhor solução, e outras tecnologias aplicadas aí dependendo das características de cada projeto, de cada cliente em específico. Vamos voltar a falar um pouco de Brasil agora, Rogério. Eu queria que você me falasse sobre a distribuição da HID, como é que ela está funcionando aqui no Brasil atualmente. Maravilha.
Bom, assim, a gente iniciou há já alguns anos um movimento de tentar direcionar ou concentrar os nossos negócios o máximo possível na rede de distribuição, né? A gente teve durante muitos anos uma ampla, digamos, rede de integradores. A gente foi reduzindo isso e direcionando os negócios para os distribuidores por dois motivos básicos. Primeiro, obviamente, para tornar o negócio de segurança junto à rede de distribuição mais relevante, fazer com que esse segmento, na verdade, ganhasse força dentro dos distribuidores. E segundo, para que com um número menor de contas diretas a gente pudesse prestar um serviço de maior qualidade, dar mais atenção e poder atuar junto a esses distribuidores de forma mais estratégica, agregando valor dentro da cadeia como um todo. Então hoje eu posso dizer que a maior parte, na verdade, dos nossos negócios dentro do Brasil é realizado através dos distribuidores. Você sabe que a HID tem o seu centro de distribuição no Brasil, na verdade dentro da América Latina a gente tem Brasil e Argentina, a gente tenta dividir a responsabilidade entre o centro de distribuição próprio da HID e os seus distribuidores para que a gente possa fornecer ao mercado, com os menores prazos possíveis, os produtos e as soluções ofertadas pela HID, né? Então hoje realmente a rede de distribuição se tornou ainda mais importante dentro da nossa matriz, na verdade, dentro da nossa cadeia de fornecimento global. Eu queria saber como é que a HID Global enxerga o Brasil e se ela já preparou algum tipo de produto específico para o nosso mercado. Isso já aconteceu alguma vez? Uma pergunta bem interessante. A HID há 2 anos aproximadamente, um pouco mais, tomou a decisão de dividir o mundo em 3 partes, né? Mercados maduros, então Europa, Japão, enfim, os países denominados ricos, digamos assim. América do Norte, que consiste basicamente em Estados Unidos e Canadá, e mercados emergentes, onde a América Latina e o Brasil está. Dentro dessa parte de mercados emergentes, o Brasil figura como um dos principais, a gente chama de países foco, né? Na América Latina a gente tem México e Brasil, que são os países foco. Então a gente está de fato concluindo nesse momento aí um plano para os próximos 5 anos, onde o Brasil figura como um dos principais mercados dentro da estratégia da HID globalmente falando, e a gente tem alguns planos bastante agressivos, na verdade, para desenvolver o mercado local, ganhar relevância e, sem dúvida nenhuma, aumentar o nosso market share dentro do mercado nacional. Então, sendo bem objetivo, a gente não teve especificamente um produto desenvolvido para o Brasil, mas sem dúvida nenhuma, como um exemplo do passado, a gente vai ter estratégias específicas para o mercado brasileiro, soluções que fazem mais sentido para o mercado nacional, uma vez que a gente tem uma indústria local muito forte, a gente precisa se adaptar para poder aumentar realmente o nosso market share dentro do mercado. Lembrando que assim, a HID tem muito claro o seu posicionamento de mercado, a gente atua numa parte do mercado muito bem definida, e eu sempre digo que tem mercado para todo mundo. O que a gente quer dentro desse posicionamento, dentro desse mercado definido como estratégico e foco para a HID, a gente quer aumentar a nossa relevância e atingir o máximo possível os clientes dentro desses segmentos e dentro desse setor da economia e do mercado de segurança brasileira. Quais características você enxerga como positivas dentro do mercado brasileiro para esse tipo de investimento? O mercado brasileiro é um mercado muito criativo, né? Por N razões. Primeiro, porque a gente fala de um país com uma dimensão continental, você tem diferentes realidades, se você vai do norte a sul do Brasil, as realidades são muito diferentes, isso faz com que as demandas sejam muito diferentes e requer dos fabricantes, dos fornecedores, das indústrias, de uma forma geral, mais criatividade na hora de ofertar soluções, então isso faz com que as soluções se desenvolvam numa velocidade um pouco maior. Se você vai para um mercado mais maduro, as necessidades são muito lineares, são muito parecidas de um lugar para outro, né? Num país onde você tem estados com realidades muito diferentes, as necessidades também serão assim. Então isso, sem dúvida nenhuma, é um ponto positivo, porque força com que os fabricantes, os integradores e os desenvolvedores de sistema pensem e lancem produtos cada vez mais inovadores
para atender essas diferentes realidades. Um outro ponto que eu acho que é muito positivo é que a gente tem uma rede de integradores muito desenvolvida no mercado brasileiro. Né? A qualidade dos profissionais que a gente tem hoje no mercado de segurança, não só de distribuidores, mas de integradores, é muito alta. Isso eu falo comparando com outros países onde eu tenho a oportunidade de trabalhar. A gente percebe realmente que o profissional da área de segurança brasileira é um profissional muito bem capacitado, com uma visão de mercado muito bem desenvolvida. Então isso também é um ponto positivo. E o terceiro, eu acho que sem dúvida nenhuma que força que as soluções na verdade se desenvolvam, é o fato do tamanho do mercado em si. O mercado interno brasileiro é um mercado muito grande, né? É um dos principais da América Latina, um dos principais do mundo, em função da necessidade do mercado interno de uma forma geral. Então esses são os principais pontos. Eu acho que o mercado brasileiro tem muito para crescer. Economicamente a gente vem passando por um momento um pouco conturbado em função de diferentes situações. A hora que essas questões econômicas se assentarem um pouco mais, eu acredito que a gente vai ver uns anos de muita prosperidade aí pela frente. Ano que vem ainda temos alguns desafios adicionais, mas passados esses desafios, sem dúvida nenhuma, a gente tem bons anos pela frente aí no mercado de segurança. Você falou do profissional de segurança brasileiro. Eu gostaria de saber como é que esse profissional se forma dentro da HID, como é que ele procura conhecimento aqui dentro, em termos de certificações, como é que funciona o programa de certificação de vocês? Maravilha, Boni. A gente tem uma Academy, a gente chama HID Academy, é uma plataforma que qualquer parceiro da HID tem acesso de forma gratuita. A gente tem diferentes cursos dentro dessa plataforma, uma das mais diferentes áreas de conhecimento dentro do mercado de segurança, desde cursos de certificações básicas até cursos de certificações avançadas. Então a quantidade, a qualidade do material produzido pela HID nessa área é bem grande. A gente investe muito nisso, porque a gente acredita que um profissional bem capacitado, um profissional bem treinado, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista técnico, é um profissional que vai agregar mais valor e vai fazer com que o usuário final lá na ponta se torne ou fique mais satisfeito, e um cliente satisfeito, sem dúvida nenhuma, trará mais negócios no futuro. Então, essa é uma área que a gente leva muito a sério, e para o profissional de segurança que está nos assistindo, eu posso dizer que assim, existe um material muito vasto. Então, quem tiver interesse, na verdade, em conhecer um pouco mais a fundo, é só entrar em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer em abrir as portas do Academy para qualquer profissional da área de segurança do mercado brasileiro. Rogério, a próxima pergunta diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que isso impacta o mercado de vocês? A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela é uma extensão da lei europeia, né? Foi quem, na verdade, liderou mundialmente falando esse movimento no mundo. Então, assim, a HID e a Sabloy, de uma forma geral, desde o momento em que a gente teve conhecimento, que a Europa sinalizou que ia entrar forte nessa área, a HID já vem se adaptando e já vem, digamos, adequando suas soluções para que atenda 100% todas essas necessidades. E quando a LGPD ganhou força e veio para o mercado brasileiro como está hoje, a gente já estava totalmente adaptado e pronto para atuar aí. E mais do que isso, do que ter as soluções, na verdade, adaptadas, a gente tem parte das nossas soluções que pode colaborar para que os usuários finais, através de sistemas de controle de acesso lógico, associado a controle de acesso físico, possam adequar as suas instalações ou aos seus processos à Lei Geral de Proteção de Dados, tendo como base algumas das soluções da HID. Então, assim, o impacto foi, sem dúvida nenhuma, positivo, e eu acho que esse impacto foi positivo para todas as empresas sérias do mercado. Infelizmente, a gente ainda tem uma parcela do mercado que ainda atua com algumas práticas não tão ortodoxas, digamos assim, e com a LGPD, essas empresas perderam espaço, graças a Deus, e acho que isso é positivo para o mercado de uma forma geral. Então, eu só tenho a celebrar
na verdade, a LGPD e esperar que ela ganhe cada vez mais força e que se torne realmente uma ferramenta de proteção de dados cada vez mais poderosa. Para a gente isso é muito positivo. Nós falamos muito de grandes projetos feitos por vocês. Para pequenas empresas, pequenas e médias empresas, como vocês se comportam? Quais são as tecnologias que podem ser utilizadas para atender esse mercado, que também é bastante grande? Normalmente, Boni, as nossas soluções, na verdade, elas cabem dentro de qualquer porte de empresa. Não existe um limitador ou algo que determine, olha, a partir de determinado porte, enfim. O que acontece sim é que existem alguns segmentos dentro do mercado de segurança que possuem, digamos, requisitos funcionais mais simples, mais básicos. Nesse sentido, existem outras soluções no mercado que acabam se encaixando melhor dentro dessa realidade. Agora, a partir do momento que, independente do tamanho da corporação, o nível ou a exigência por segurança e principalmente por confiabilidade se torna mais alto, a HID entra sem problema nenhum. Então, o que determina a nossa participação no mercado não é o tamanho da empresa, apesar, obviamente, da gente ter uma performance muito maior nas grandes corporações. Se você pegar das 20 maiores empresas do Brasil, a HID está presente em praticamente todas elas, ou na maioria das grandes empresas brasileiras. Nas multinacionais, nós estamos presentes em praticamente todas. Então, realmente, a gente tem uma performance muito grande aí. Mas nós também temos soluções em corporações médias, pequenas, o que vai determinar a nossa, digamos, a relevância da solução da HID dentro desses projetos não é o porte da empresa, e sim o nível de exigência do ponto de vista de segurança. Quanto mais a empresa necessita de segurança, maior é a probabilidade de uma solução ou de um produto da HID se encaixar dentro dessa necessidade. Rogério, para a gente finalizar nosso bate-papo, queria que você me dissesse onde a HID enxerga as principais oportunidades para o próximo ano e o que vocês pretendem fazer para conquistar novos mercados. Eu, como sempre, sou um otimista por natureza. Eu sempre gosto de ver as coisas sob a perspectiva positiva. Eu acho que a gente tem grandes oportunidades, não só para o próximo ano, mas para os próximos anos. Nós estamos mudando um pouco a nossa estrutura da forma como a gente trabalha, para que a gente possa estar mais próximo aos usuários finais, no sentido de ajudá-los e apoiá-los na definição das melhores tecnologias e principalmente nesse processo de migração de tecnologia, né? A renovação do conhecimento, a renovação tecnológica, ela hoje tem uma velocidade muito grande. Isso traz alguns desafios, mas isso, sem dúvida nenhuma, traz grandes oportunidades. Então, os nossos parceiros que já compreenderam que aí está a nova onda ou a nova realidade do mercado de tecnologia estão realmente aproveitando e usufruindo de oportunidades muito interessantes. Então, essa é a principal área que eu acredito que a gente vai se beneficiar nos próximos anos, são esses processos de migração de tecnologia. A pandemia acelerou a adoção de algumas tecnologias. Eu comentei do Mobile Access, que é uma solução totalmente sem contato, e a gente teve um incremento aí. Então, essa é uma outra área que eu acredito que a gente vai ter grandes oportunidades. E eu acho que no mercado brasileiro a gente vai ver nos próximos anos uma nova onda de concessões, principalmente na área de infraestrutura crítica, e que a gente tem que estar próximo. Então, o mercado de segurança tem que estar olhando para isso, porque normalmente nesse segmento a gente fala de projetos de um valor considerável, relevante. Então, eu acredito que aí a gente vai poder, digamos, beber um pouco dessa fonte durante os próximos anos. E como mensagem final, eu queria dizer aos profissionais da área de segurança, aos integradores, distribuidores, que a HID continua firme, forte. A pandemia só serviu para que a gente se reestruturasse com práticas e com estratégias mais condizentes com a realidade brasileira. A gente está muito satisfeito com isso.
Eu tenho o prazer e o orgulho de dizer que durante todo esse processo a gente manteve toda a nossa equipe intacta, a gente conseguiu manter todo o nosso corpo de colaboradores sem nenhuma baixa durante o período da pandemia. Todos conseguiram se proteger, suas famílias se proteger. Então isso eu acho que é uma vitória que também merece ser celebrada. E dizer como última mensagem que esperar um 2022 de muitos negócios, de muitos desafios, e que contem com a gente sempre. A HD continua aqui.